Tudo estava perfeito. A história fazia sentido. O horário batia. O comportamento parecia normal. Ele tinha pensado em tudo, ou pelo menos, era isso que ele acreditava. Porque no meio de uma história cuidadosamente construída, um detalhe passou despercebido. Um detalhe de apenas alguns segundos. E foi exatamente isso que destruiu tudo. Agora pensa comigo. Se você tivesse que mentir de forma perfeita, você conseguiria? Não apenas contar uma boa história, mas sustentar essa história sob pressão, responder perguntas inesperadas, lembrar de cada detalhe, repetir a mesma versão sem falhar. Porque mentir não é o problema é manter a mentira viva. E foi exatamente aí que ele falhou. No começo, tudo parecia sob controle. Ele falava com calma, respondia com confiança, parecia cooperativo. Nada nele parecia suspeito. Na verdade, parecia até convincente demais. E isso já era o primeiro sinal. Porque quando alguém ensaia demais, a naturalidade desaparece. E quando a naturalidade desaparece, os detalhes começam a atrair. O interrogatório começa simples. Perguntas leves, contexto básico, linha do tempo. Não há esta perda. Porque mesmo para vocês ou para vocês dessa persão em crise mitual. O interrogatório começa simples, perguntas leves, contexto de tempo dela. Quando com alguém que simples, podemos atar perguntas e dores. O interrogatório começa simples, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Cabem agora desça a você. Porque igual alguém ensaia demais, a naturalidade desaparece. E quando alguém ensaia demais, começam a atrair. E isso já era o primeiro sinal. O interrogatório começa a ter sal fina. Perguntas leves, contexto de tempo dela. O interrogatório começa simples, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo, programa sem o atrair. E foi exatamente aí começa a trazer o sóbrio. E nos vastam elos complema, mas a naturalidade desaparece, e como a sua o penso. O interrogatório começa temos simples, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. O interrogatório começa simples, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. O interrogatório começa assim expressivo, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Porque igual alguém ensaia demais, a naturalidade desaparece, e se indivessa duas mais ido. O interrogatório começa simples e tudo. E por esse aí, como quemos em prato demais, parecia temos peito. E quando alguém ensaia demais, porquemos em confratuamento diferente. O interrogatório começa simples, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. 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 Simpliente, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Simpliente, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. 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 Simpliente, perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo. E isso, chatel promeito, sempre sente. Perguntas leves, contexto dela, e Boremafi parece expressivo.
Perguntas leves com o texto dela e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves com o texto dela e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves com o texto dela e Boremafi parece expressivo. Perguntas leves com o texto dela e Boremafi parece expressivo. Nada pessaico, linha do tempo, nada agressivo, nada direto, só conversa. E é exatamente isso que derruba as pessoas. Porque quando não há pressão, a pessoa relaxa, e quando relaxa, ela baixa a guarda. Agora presta atenção nisso. Ele tinha uma história pronta, cada movimento calculado, cada resposta preparada, mas ele esqueceu de uma coisa: a mente humana não funciona em linha reta. Quando você mente, você precisa lembrar de algo que nunca aconteceu, e isso exige esforço, muito esforço. E enquanto você está ocupado sustentando a mentira principal, pequenos detalhes escapam. E foi em um desses momentos, um intervalo de poucos segundos, que tudo desmoronou. O investigador faz uma pergunta simples, nada demais, algo que parecia irrelevante, mas que estava no lugar exato, no momento exato. E ele responde, rápido demais, automático demais, sem pensar. E é aí que acontece. Ele quebra a própria história, uma pequena inconsistência, um detalhe fora do lugar, algo que não deveria existir se tudo fosse verdade. E naquele momento, não foi a polícia que descobriu, foi ele que se entregou. Porque quando a mentira quebra uma vez, ela nunca mais volta a ser sólida. A partir dali, tudo muda. As perguntas ficam mais específicas, os detalhes começam a se repetir, e a cada nova resposta, ele se contradiz um pouco mais. E o mais impressionante é que ele não percebe, ele continua tentando sustentar, ajustar, corrigir, mas quanto mais tenta consertar, mais evidente fica. Agora pensa nisso, não foi uma prova, não foi uma testemunha, não foi um erro grande. Foi um detalhe, um erro de poucos segundos. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Quantas pessoas não são descobertas por grandes falhas, mas por pequenos detalhes? Porque a verdade é simples, mentiras não quebram de uma vez, elas quebram aos poucos. E quando quebram, não importa o quão perfeita a história parecia. Agora me responde, se você estivesse naquela situação, você perceberia o momento em que se entregou? Ou só descobriria quando já fosse tarde demais? Se esse vídeo fez você pensar, então ele já cumpriu o papel dele. Agora eu quero saber de você. Isso já aconteceu com você? Comenta aqui embaixo. E se você quer mais conteúdos como esse, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa ver isso. Porque às vezes, uma simples ideia pode mudar tudo.